a gente vai pegar e vai testar a polarização direta e inversa. Lembra que um transistor, são dois diodos, em tese, né? Mas a formação dele é como se fossem dois diodos. Então a gente vai utilizar a polarização da bateria lá, interna do ohmímetro, igual fizemos com o diodo, e fazer o mesmo teste aqui, tá? Ou seja, nós vamos fazer a medição das duas junções. Observa que a base por coletor é um diodo, a base por emissor é outro diodo, tá? Mesmo que a base não esteja no meio do transistor, no invólucro, internamente ela sempre estará. Então, por isso que eu fiz a leitura antes. A gente já sabendo aonde é base, coletor e emissor, a gente vem aqui, tá? E vai fazer então a medição, como se fossem dois diodos, tá? Vou usar as posições mais baixas, eu trabalho geralmente na vezes 100, posso usar a vezes 10. Tá? A medição para o NPN e PNP é a mesma, só vai inverter a polaridade da ponta de prova. Não esqueçam que o ohmímetro analógico, internamente as polaridades são invertidas. Então o positivo lá está ligado no negativo e o negativo ligado no positivo. Isso no analógico e no ohmímetro. Tá? Então não esqueçam desse pequeno detalhe. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, o PNP é o quê? O PNP significa que a gente pegou dois catodos e ligou aqui no meio. E o NPN, pegamos os dois anodos e ligamos aqui no meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar essa junção. Ó, aqui no NPN, o que a gente vai encontrar de leitura? Se a gente colocar a ponta de prova positiva, que no ohmímetro analógico é a preta, no meio do NPN, ou seja, a gente vai estar colocando positivo no anodo e levando o negativo ao catodo, que é coletor e emissor. Neste caso, a gente vai ter duas deflexões, porque polarizou diretamente. Se eu inverter, não tem nada. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou colocar uma ponta de prova positiva na base, eu tenho duas deflexões. Invertendo, eu não tenho nada. Então, a medição do transistor, ele vai identificar assim dessa forma. Olha aqui, ó. Eu peguei o NPN, então eu botei positivo. Lembra que o positivo é o preto, porque está invertido. Então, eu coloquei menos aqui, ó. Deflexionou, polarizou. Ou seja, aqui nesse caso é um BC547. Então, é coletor, base, emissor. Então, de base para coletor, deflexionou. De base para emissor, deflexionou. Polarização direta, NPN, beleza. Quando eu inverto, agora eu vou, ó lá, um lado deflexionou, outro lado deflexionou também. Então, NPN, positivo na base. Agora eu vou inverter. Eu vou colocar a ponta de prova negativa, que é a vermelha. Ele não vai mover. Olha lá, não moveu. Eu inverti, eu coloquei agora a ponta de prova negativa na base P, que é um NPN. Ó, não conduz. Ou seja, ele não conduziu em nenhuma das duas. Então, esse transistor está bom. Quando eu coloco uma posição, meço ele conduz para os dois lados, invertendo, não conduz, ele está bom. Tá? Agora, e o PNP? O PNP, gente, é a mesma coisa. Não altera nada, só que como os dois catodos estão interligados, agora só vai deflexionar quando for a ponta de prova negativa. Ó. A única diferença é essa, ó, ponta de prova negativa na base, que aqui é a vermelha, né? É invertido. E eu venho com a preta e vou no coletor e no emissor. Ó. Polarizou diretamente, polarizou diretamente. Tá? Então significa que ele é um PNP. Ó, a ponta negativa é N. Deflexionou. Se eu inverter a ponta de prova, eu não tenho nada. Ó. Coloquei de um lado, coloquei de outro, não tem deflexão. Então é sempre assim. A gente achou a base. Da base para os dois terminais, para o coletor e emissor, tem duas deflexões, invertendo não dá nada.